Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorda imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros. Mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Nem por não acabar nunca deixe de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno os seus inimigos. Bem-vindo a mais um Quixotada, o seu programa de literatura. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ative aqui o botãozinho de inscrever-se, você já se inscreve no canal e ao lado tem o sininho das notificações, que aí você não perde mais nenhum vídeo do canal. Hoje trazendo novamente o quadro A Pedidos. Em janeiro a gente não teve nenhum programa desse quadro, então começar fevereiro com um. E é um pedido do Antônio Júnior, que fez esse pedido no vídeo do sorteio de aniversário. Ele pediu resenha Dom Casmurro. Então, trazendo aqui esse pedido dele, resenhar o Dom Casmurro, Machado de Assis. Vocês vão ver que não dá para ver aqui na capa o título do livro. Essa edição é bem antiga, né? A capa está soltando. É uma das primeiras edições do século passado. E ela reúne Dom Casmurro e a crítica do Machado de Assis, crítica literária, em um único volume. Foi uma das primeiras coleções de obras completas de Machado de Assis publicadas. Então vamos falar sobre o Dom Casmurro, que é uma obra que gera muita polêmica até hoje, né? Muitas leituras possíveis, e vou trazer ainda mais. Eu vou trazer umas viagens aí da minha cabeça, né? Mas que eu acho que tem base sim, de tamanha a genialidade do Machado de Assis. Eu não vou falar aqui sobre a vida dele, porque já tem um vídeo no canal em que a gente destrinchou detalhes biográficos. Só vou dizer que ele morreu antes de completar 70 anos de idade, em 1908, mas que é um dos grandes gênios nacionais, criador de obras-primas incríveis. Olha, sinceramente, é muito difícil ver algum autor na história universal que tenha criado tantas obras-primas quanto o Machado de Assis, porque o Dom Casmurro é uma obra-prima, é um livro fantástico, o Memórias Póstumas de Brás Cubas também, o Quincas Borba também é um livro impressionante. Eu vou trazer para vocês o Dom Casmurro, que é um livro que eu tinha lido aos 18 anos de idade, acho que nem isso, aos 17, aos 18 eu li o Quincas Borba, então provavelmente eu li o Dom Casmurro aos 17 anos, e o Memórias Póstumas de Brás Cubas ainda antes, mas Memórias Póstumas eu já li outras vezes e inclusive já trouxemos vídeo aqui no canal sobre essa obra também fantástica. O Dom Casmurro é que eu não tinha relido ainda, né? Eu li aos 17 e reli agora aos 38, e é uma obra simplesmente incrível. O roteiro dela, ele vai perpassar a história do Bento, o Bentinho Santiago, e ele começa dizendo que é chamado atualmente, né, no momento em que ele está escrevendo suas memórias, de Dom Casmurro. Ele vai explicar a história que gerou esse nome, que é uma história bem engraçada, né? No primeiro capítulo, né, ele encontra um poeta num bonde, e aí o poeta começa a ler para ele, né, os seus poemas, e ele dorme enquanto o poeta está lendo. Já começa daí a fina ironia do Machado de Assis, é sempre muito impressionante. E é o aspecto que eu mais gosto do livro dele, né? Então, inclusive quando eu li a primeira vez no Casmurro, eu não liguei nenhuma importância
para os aspectos do adultério, né? que é o que gera a grande polêmica do livro, né? A questão do adultério. E eu não prestei muita atenção nisso, na verdade, para mim foi uma questão secundária, eu prestei mais atenção nos outros aspectos do livro, né? Eu gosto muito da ironia do Machado e das suas tergiversações, né? Dos seus comentários sobre a vida, sobre o universo, das suas interpretações filosóficas. Isso é o que mais me chama a atenção nele. Mas nessa releitura eu tentei prestar atenção mais nesse aspecto, que é aquilo que os leitores mais gostam de discutir. Então provavelmente vocês vão assistir esse vídeo querendo saber o meu veredicto, né, a minha opinião a respeito disso. E desse primeiro capítulo, né, quando ele se apresenta como Dom Casmurro, ele já traz seu lado oblíquo e dissimulado, né? Ele vai dizer que o leitor não precisa procurar um dicionário para saber o significado de Dom Casmurro. Ele diz o seguinte: não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo do homem calado e metido consigo. Então ele diz que casmurro é porque ele é alguém compenetrado, alguém calado, né, que não é muito sociável. Só que o dicionário, né, nessa época dizia que casmurro seria teimoso. Então aqui a gente já começa a ver o jeito oblíquo e dissimulado do narrador, que ele atribui aos olhos de Capitu, detalhamento, não ele, mas o José Dias, né, que é o agregado. E é uma curiosidade também essa questão do José Dias, porque a história dele é a história que engendra o Dom Casmurro, né? E foi publicado um conto chamado O Agregado, em 1896, que narra essa história do José Dias. Então é como se fosse esse conto que tivesse dado origem ao romance. É como o capítulo Balé, né, de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que foi publicado como um conto primeiro e depois todo o romance foi construído em torno desse personagem. Isso vai ser importante no livro, na minha interpretação, né? Eu vou trazer a minha interpretação final, mostrando os paralelos que eu fiz com outras obras universais e dar a minha opinião. José Dias é uma figura central da trama, apesar de que ele foi ignorado pela crítica durante muito tempo. E o principal que a crítica sempre observou até 1960 foi a questão do triângulo amoroso entre Bentinho Santiago, Escobar e Capitu. O Bentinho foi prometido pela sua mãe, Dona Glória, uma senhora poderosa, né, um aristocrata, para ser seminarista, porque ela perdeu um filho antes dele nascer, e então ela prometeu que se tivesse um filho que vingasse, né, que viesse a se criar, ele seria doado para a igreja. Então nasce o Bentinho Santiago, que é órfão de pai. O pai dele morreu quando ele tinha 4 anos de idade. Ele é criado por essa mãe, então, e o preceptor dele, né, aquele que lhe dá os conselhos, que lhe inicia na vida estudantil, é justamente o agregado José Dias. Vivem também com eles o tio Cosme e a prima Firmina, 2 solteirões que são parentes da sua mãe. Então o Bentinho estaria destinado a ir para o seminário, só que ele tem uma vizinha na casa de baixo, que é a Capitolina, a Capitu. Ela é conhecida por Capitu por todo mundo, e só em um determinado momento do romance a gente sabe que o nome dela é Capitolina. Ele começa a desenvolver uma determinada paixão pela Capitolina e descobrimos que o Braga, o pai da Capitu, teria um interesse em que ela se casasse com ele, muito provavelmente por causa da questão de interesse, e ele mesmo vai deixar claro aqui no romance que considera que o pai da Capitu tem questões interesseiras em relação ao enlace entre os dois. Mas isso não impede o Bentinho de se apaixonar perdidamente pela Capitu e de bolar um plano para não ir para o seminário. Só que esse plano, né, ele pede a ajuda do José Dias para convencer sua mãe a não mandá-lo para o seminário, mas isso acaba sendo inútil, ele vai. E lá no seminário ele conhece o Escobar, que se torna o seu grande amigo lá dentro do seminário, e começa a visitar a sua família, né, tudo mais. Só que acaba que os dois saem do seminário também por uma ideia do próprio Escobar. O Escobar dá uma ideia para o Bentinho de que a mãe dele poderia colocar outro menino no seminário, já que ela fez a promessa de dar um sacerdote à igreja, um sacerdote para Deus. Então não precisa ser o próprio Bentinho esse sacerdote, ela poderia
adotaram a criança, né, e transformá-la em padre. E a partir daí ela teria pago sua promessa de alguma forma. Então o Escobar é um cara bem esperto, né? Então eles acabam mostrando esse plano para a mãe do Bentinho e ela fica muito feliz, muito satisfeita, porque ela também sente um saudade louco pelo filho, né? Ela chora demais quando o filho vai embora para o seminário, mesmo que ele a visite semanalmente. Nesse meio tempo de seminário, nesses 2 anos que ele fica no seminário, antes desse plano genial do Escobar, ela fica muito amiga da Capitu. A Capitu a visita constantemente, né? Borda aos pés dela, a trata muito bem, né? E se torna uma grande amiga. E então ela acaba dando sua bênção para que os dois se casem. Esse casamento é um casamento muito feliz, apesar de não terem filhos. Nos primeiros anos de casamento, eles não conseguem ter um filho, enquanto que Escobar se torna um comerciante e casa com Sancha, que é uma grande amiga da Capitu. Inclusive ele trata a Capitu como sua cunhadinha, e eles têm uma filha, né? Então sempre que os casais se visitam, eles moram muito perto e passam sempre as noites juntos, os fins de semana. E então o Escobar vê sempre no semblante do Bentinho essa inveja que ele tem pelo fato de o Escobar ter uma filha. Isso também ajuda muito na minha interpretação, na forma como eu interpretei a obra. E algum tempo depois, né, o Bentinho é um advogado já com uma banca muito conhecida, né? E algum tempo depois eles acabam tendo um filho, e esse filho é a luz dos olhos, né, de Bentinho, né? Ele se sente quase que a explodir de emoção quando vê esse filho. Só que depois de alguns anos eles começam a perceber que esse filho deles, Ezequiel, costuma imitar as pessoas, né? E a pessoa que mais ele imita é o Escobar. Só que essa semelhança de Ezequiel com Escobar acaba corroendo o Bentinho de ciúmes, e a coisa se agrava muito. A partir daqui eu vou dar spoilers, então se vocês não quiserem saber nada sobre o desenrolar da trama, eu sugiro que parem por aqui. Mas acredito que você que está aqui nesse vídeo é porque tem curiosidade de saber caminhos interpretativos, né? A forma como eu vejo essa obra. Então vamos lá para os spoilers. Em determinado momento, o Escobar decide nadar em um mar bravio, né? Ele inclusive mostra os braços para o Bentinho, e Bentinho toca os braços dele, vê como eles são fortes e fica meio que enciumado também por isso, né? Com uma certa inveja. E ele lembra dos braços de Capitu, que gostava de ir para os bailes mostrando os braços, né? E ele sente um ciúme muito grande também por isso. Inclusive ele briga com ela e pede a ela que, se for novamente para os bailes, que cubra os seus braços. E então ele, lembrando dessa cena de ciúme, né, com os braços de Capitu, ao tocar os braços de Bentinho, escuta do amigo que ele vai enfrentar um mar bravio, porque só alguém que tem os braços fortes como os dele poderia enfrentar esse mar de ressaca. E então recebe a visita de um escravo que diz para ele, né, que o Senhor nadando, o Senhor morrendo. Então ele entrevê que foi o seu grande amigo, né, o Escobar, que entrou naquele mar bravio e acabou vindo a morrer afogado. E então no velório ele percebe nos olhos de Capitu um olhar como um olhar de viúva. Ele fica louco então de ciúmes por causa disso e decide se matar. Ele então encomenda um veneno. Isso é interessante porque a parte do namorico dele com Capitu, da ida dele ao seminário, tudo isso vai consumir 2/3 da obra, né? Então 1/3 final é para resumir tudo isso, todos os anos que se passam depois, né, desses poucos anos em que ele vai para o seminário e que volta. Então esse resumo, né, o filho dele já nasceu, já está com mais de 5 anos de idade. O Escobar vem a morrer afogado. Ele vê no olhar de Capitu como que um amor é um olhar mais do que de amizade, e então ele decide pelo suicídio. Ele percebe a cada dia mais
que Ezequiel é a cara do Escobar, e ele decide se matar. Ele compra um remédio, um veneno, e então pede para que alguém faça um café para ele e mistura o veneno no café. E essa cena é fantástica no livro, que o Ezequiel entra, né, ele estaria de saída com a mãe, mas ele entra e se abraça no joelho do pai, né, para se despedir, e então ele pega a xícara de café e pergunta: você já tomou café? O filho diz que já. Ele diz: não, mas tome só mais um pouquinho aqui. E ele vai então dar a xícara do café envenenado para o filho, mas ele acaba desistindo. É uma cena fantástica, acho que é a cena mais impactante de todo o romance. Para mim foi essa. É que ele vai levando a xícara e desiste, e então ele diz para o filho que não é o seu pai, né? Que o filho não, que Ezequiel não é filho dele. Nessa hora vai entrando Capitu, e ele fala explicitamente sobre a questão teatral, né, desse capítulo, e eu vou abordar isso também na minha interpretação. E quando Capitu entra, ele diz que está decidido pela separação, que ele não acredita que o Ezequiel é seu filho. E a Capitu vai falar sobre a questão da semelhança, né, do filho com Escobar. Pois até os defuntos, nem os mortos escapam aos seus ciúmes. Consertou a capinha e ergueu-se. Suspirou, creio que suspirou, enquanto eu, que não pedia outra coisa mais que a plena justificação dela, disse-lhe não sei que palavras adequadas a este fim. Capitu olhou para mim com desdém e murmurou: sei a razão disto, é a casualidade da semelhança. A vontade de Deus explicará tudo. Ri-se, é natural. Apesar do seminário, não acredita em Deus. Eu creio, mas não falamos nisto. Não nos fica bem dizer mais nada. Então, a partir daqui está sacramentada a separação do casal. Bentinho desiste, né, do suicídio, e ele decide então enviar Capitu e Ezequiel para a Suíça com uma preceptora, e ele viaja 2 vezes até a Europa, mas não vai visitá-los. Ele viaja apenas para dar uma satisfação à sociedade, para fingir que ele tem alguma relação ainda com o filho e a esposa. Capitu morre lá na Europa, é enterrada lá mesmo, e o filho vem visitá-lo alguns anos depois, ele já na universidade e planejando uma viagem para o Oriente Médio, né, para o Egito. Então ele paga as despesas dessa viagem, e o filho dele, ou aquele que ele acha que não é filho dele, acaba falecendo de febre tifoide no Egito, né? Os amigos que viajaram com ele fazem o seu funeral lá mesmo e mandam o dinheiro restante, né, que tinha ido com ele para a viagem, né, prestando contas do que fizeram em relação aos funerais. E ele encerra, né, esse capítulo da história do filho dele dizendo que teria pago o triplo para nunca mais o ver. Isso é muito forte também. Então o enredo é esse, né? Eu já resumi todo o enredo, né? Inclusive tento lembrar que ele conta essa história dizendo que planeja contar a história dos subúrbios, e ao final ele encerra dizendo: pois bem, vamos à história dos subúrbios. É como se ele tivesse contado algo de menor monta, né? Algumas anedotas ou coisas de uma vida sem significado, né? Sem grandeza, e que agora ele começaria uma obra de maior fôlego, uma obra mais importante. Mas a gente vê que na verdade ele está contando a própria vida, e a conta como se fosse a vida de um grande homem. Agora vamos lá para as interpretações, né? Até 1960, Dom Casmurro sempre foi interpretado como a história de uma traição, a história de um homem que percebe que foi traído e então decide banir a sua esposa e o fruto da traição, né, o seu filho, né? E é um homem que vive amargurado ao rememorar essa traição. Em 1960, uma crítica norte-americana leu a obra e escreveu um artigo chamado Dom Casmurro, o Otelo Brasileiro, de Machado de Assis. Essa crítica é a Ellen Caldwell, e ela faz uma crítica a partir do ponto de vista de que o narrador, o Dom Casmurro, não é confiável,
e que, portanto, não dá para cravar que realmente houve uma traição, né? Já que ele é o único que tem voz no romance e é o único que pode fazer a acusação da Capitu. Inclusive, a Caldo, no seu artigo, usa o Dom Casmurro como se fosse uma peça acusatória, e então ela faz uma peça de defesa, né, rebatendo os argumentos do acusador, mas ela também diz que não dá para afirmar que Capitu fosse inocente. Ela diz apenas que inocente, entre aspas, né? É claro que a gente está falando de adultério que deixou de ser crime no Brasil, né? Apesar de que era considerado crime ainda naquela época. Mas ela pugna pela desconfiança em relação ao ponto de vista do Dom Casmurro. E é interessante que a Caldo é uma crítica shakespeariana, ela é um especialista em Shakespeare. E eu achei interessante porque a forma oblíqua e dissimulada do Machado de Assis enganou essa crítica shakespeariana, porque, a meu ver, o Otelo é algo muito superficial nesse romance, né? Apesar de que o Machado de Assis, no caso aqui a partir da visão do Bento Santiago, né, do Dom Casmurro, ele lança no papel várias sugestões, né, dessa associação com o Otelo. Inclusive alguns capítulos têm, né, títulos, né, que falam sobre o Iago, e ela tira do Santiago, né, do sobrenome do Bentinho, essa relação com o Iago, né, aquele acusador que leva Otelo a desconfiar de Desdémona, inclusive até ao final da peça de Shakespeare. E ele fala sobre o final também do próprio Otelo em alguns capítulos. Em um capítulo ele assiste à peça do Otelo e ele sai caminhando e lembrando, né, das palmas que o público lançou ao palco, né, depois que o Otelo mata a Desdémona, e ele pensa, né, vejam só, né, o público aplaude a morte da Desdémona, que era inocente. Imagine então o que eles fariam com Capitu, que é culpada. Aí ele faz essas relações, né, de Otelo com a história do Dom Casmurro, né, e vai lançando algumas pistas, mas para mim essas pistas são muito superficiais, porque eu vi e depois descobri que outros críticos também viram. Inclusive tem um artigo, eu fui procurar depois, eu vou dizer aqui para vocês, inclusive vou deixar o link aqui embaixo na descrição para esse artigo que eu achei muito esclarecedor. É um artigo de um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Marcelo Diego, e o título é O Hamlet Brasileiro de Machado de Assis, que inclusive é uma paráfrase de O Otelo Brasileiro, né, da Ellen Caldwell. E aqui ele faz um paralelo entre esses dois livros, né, entre o Dom Casmurro e o Hamlet. Esse artigo é de 2019, foi publicado na Remate de Malisson, uma revista publicada em Campinas. Vou deixar o artigo para vocês lerem, mas algumas coisas, ele trouxe alguns esclarecimentos, né, para mim, algumas comparações que eu não tinha feito por minha própria monta, mas desde o começo do livro que eu vejo que o Otelo é algo superficial, que o que está nas profundezas do livro, que está nas entranhas do livro, é o Hamlet. Inclusive no artigo ele diz que o Machado de Assis se referia a Shakespeare como o divino criador do Hamlet, o que acabou confirmando aquilo que eu vinha pensando a respeito. Inclusive depois eu fui ver que outros grandes críticos também já tinham feito essa comparação, eles viam mais a presença de Hamlet do que de Otelo no livro. Primeiramente, Otelo não tem a mesma origem nobre que o Hamlet, né? O Hamlet é o príncipe da Dinamarca, né? Ele tem uma origem nobre e ele é órfão e é criado pelo bobo da corte, né? O seu preceptor é o bobo da corte. E temos no Bentinho Santiago alguém também que é de origem nobre, né? Aristocrática, né? O ricaço, que é criado também órfão e que quem se torna o seu guia, né? O seu preceptor ou algo assim, a semelhança de Hamlet, apesar de que Hamlet se torna órfão já na idade adulta, mas existe esse paralelo com o José Dias, que seria o bobo da corte também, né, nessa pequena corte da mãe do Bentinho. Outro aspecto também é a questão da pusilanimidade, né, do Hamlet e do Dom Casmurro, né, o fato de que ele fica, na verdade, tentando
agir, mas não age, né? Existe esse momento em que ele tenta envenenar o filho, mas acaba desistindo. Mas o tempo todo, o Bentinho, né, desde a sua adolescência, ele é alguém que não age, que não tem iniciativa própria, que depende da guia dos outros. Por exemplo, para o seminário, ele simplesmente não tem coragem de chegar para a mãe dele e dizer: olha, mãe, eu não quero ir para o seminário. Inclusive, ele acaba indo para o seminário. Ele não tem essa força de vontade, assim como Hamlet, né? Enquanto que Otelo é um homem de ação. Otelo mata Desdémona quando pega o lenço, né? O lenço de Desdémona, quando ele tem uma prova da traição, simplesmente porque é o certo a se fazer, né? Já que ele foi traído, ele tem que tomar uma decisão. Já Hamlet não, o Hamlet nunca toma decisões. Ele fica o tempo todo titubeando, o tempo todo sem saber o que fazer. Outra coisa também é que, assim como no Casmurro tem referências literárias, o Hamlet também tem. O Hamlet é a peça mais metalinguística de Shakespeare, né? Aquela peça mais teatral, é o teatro dentro do teatro. É uma forma de tentar interpretar a própria atuação. E o Dom Casmurro tem muito de teatral, ele mesmo diz, né, que essa cena que eu referi a vocês, né, ele fala o quão teatral ela é, e logo no começo ele fala sobre a vida como uma ópera, e a ópera é teatro com música, né? É um excelente capítulo, eu gosto muito desse capítulo, reli algumas vezes antes de gravar esse vídeo. O capítulo 9, a ópera. No 8º, É Tempo, ele fala sobre esse homem que fez essa comparação. Agora é que eu ia começar a minha ópera. A vida é uma ópera, dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu. E explicou-me um dia a definição, em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la, é só um capítulo. A vida é uma ópera e uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários, quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor, em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados e a orquestração é excelente. Mas, meu caro Marcolini, que, depois de beber um gole de licor, pousou o cálice e expôs-me a história da criação, com palavras que vou resumir. Deus é o poeta, a música é de Satanás, jovem maestro de muito futuro, que aprendeu no conservatório do céu. Rival de Miguel, Rafael e Gabriel, não tolerava a precedência que eles tinham na distribuição dos prêmios. Pode ser também que a música em demasia doce e mística daqueles outros condiscípulos fosse aborrecível ao seu gênio essencialmente trágico. Tramou uma rebelião que foi descoberta a tempo, e ele expulso do conservatório. Tudo se teria passado sem mais nada se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera, do qual abrira mão por entender que tal gênero de recreio era impróprio da sua eternidade. Satanás levou o manuscrito consigo para o inferno, com o fim de mostrar que valia mais que os outros, e acaso para reconciliar-se com o céu, compôs a partitura, e logo que acabou foi levá-la ao Padre Eterno. Senhor, não desaprendi as lições recebidas, disse-lhe. Aqui tendes a partitura, escutai-a, emendai-a, fazei-a executar, e se achardes digna das alturas, admiti-me com ela a vossos pés. Não, retorquiu o Senhor, não quero ouvir nada. Mas, Senhor, nada, nada. Satanás suplicou ainda, sem melhor fortuna, até que Deus, cansado e cheio de misericórdia, consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Criou um teatro especial, este planeta, e inventou uma companhia inteira, com todas as partes primárias e comprimárias, coros e bailarinos. Ouvi agora alguns ensaios. Não quero saber de ensaios, basta-me haver composto o libreto. Estou pronto a dividir contigo os direitos de autor. Foi talvez um mal esta recusa. Dela resultaram alguns desconcertos que a audiência prévia e a colaboração amiga teriam evitado. Com efeito, há lugares em que o verso vai para a direita e a música para a esquerda. Não falta quem diga que nisso mesmo está a beleza da composição, fugindo da monotonia. E assim explica no terceto do Éden, a área de Abel, os coros da guilhotina e da escravidão. Não é raro que os mesmos lances se reproduzam, sem razão suficiente. Certos motivos cansam a força de repetição. Também há obscuridades, o maestro abusa das massas corais, encobrindo muitas vezes o sentido por um modo confuso. As partes orquestrais são, aliás, tratadas com grande perícia. Tal é a opinião dos imparciais. Os amigos do maestro querem que dificilmente se possa achar obra tão bem acabada. Um ou outro admite certas rudezas e tais ou quais lacunas,
mas com o andar da obra é provável que estas sejam preenchidas ou explicadas, e aquelas desapareçam inteiramente, não se negando o maestro a emendar a obra onde achar que não responde todo ao pensamento sublime do poeta. Já não dizem o mesmo os amigos deste. Juram que o libreto foi sacrificado, que a partitura corrompeu o sentido da letra, e posto seja bonito em alguns lugares e trabalhado com arte em outros, é absolutamente diversa e até contrária ao drama. Essa peça, concluiu o velho tenor, durará enquanto durar o teatro. Não se podem calcular em que tempo será ele demolido por utilidade astronômica. O êxito é crescente. Poeta e músico recebem pontualmente os seus direitos autorais, que não são os mesmos porque a regra da divisão é aquele da escritura. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Deus recebe em ouro, Satanás em papel. Esse capítulo é fantástico e ele faz um resumo, né, de várias filosofias, de várias formas de pensar, né, de várias seitas e tudo mais. É impressionante como Machado de Assis tinha essa genialidade de criar coisas assim, jogar no papel coisas que depois se tornariam até influentes. Por exemplo, você vai pegar o Silmarillion do Tolkien e a forma como ele narra a criação do seu universo é basicamente isso aqui, né? O Melkor simplesmente é alguém que escuta a música, né, do criador e decide fazer algo de sua própria originalidade e então gera todos os problemas que viriam depois. Pois bem, então o que a gente vê aqui, existe essa questão do teatralismo, né, nas duas obras, e a questão da personalidade do Dom Casmurro, que é muito semelhante à de Hamlet. E ele mesmo no capítulo 59, né, vai falar sobre os convívios de boa memória, que seriam os leitores. Ele diz o seguinte: como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram, eu não atino com as de que enfiei ontem. Juro só que não eram amarelas, porque execro essa cor, mas isso mesmo pode ser ouvido e confusão. E antes seja ouvido que confusão, explico-me. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio algum desta outra caixa, não me aflijo nunca. O que faço em chegando ao fim é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. Quantas ideias finas me acodem então, que de reflexões profundas, os rios, as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas, todos me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares. E os generais sacam das espadas que tinham fincado na bainha, e os clarins soltam as notas que dormiam no metal, e tudo marcha com uma alma imprevista. É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim preencho as lacunas alheias, assim podes também preencher as minhas. E aqui para mim está a chave da interpretação. Na verdade, o caráter dele não é o caráter de Otelo, mas sim o caráter de Hamlet. E por isso eu acredito que houve sim uma traição e que ele simplesmente não consegue mostrar todas as provas dessa traição porque ele não quer mostrar o lenço de Desdémona que o levaria a uma vingança cruel. Ele prefere justificar porque é que ele não tomou nenhuma atitude violenta e apenas decidiu pela separação, né? Decidiu que eles fossem embora. Para mim isso aqui deixa bem claro o caráter do Dom Casmurro, que é o principal na obra, e não exatamente a questão da Capitu. Sendo importante o caráter de Bentinho mais do que o de Capitu, veja só aqui no capítulo 83, o retrato. Um dos costumes da minha vida foi sempre concordar com a opinião provável do meu interlocutor, desde que a matéria não me agrava, aborrece ou impõe. Para além do Hamlet, desse personagem shakespeariano tão importante, que para mim influenciou demais Machado de Assis, existe também um arquétipo muito mais antigo e que eu acredito que o Machado de Assis conhecia, inclusive eu acho que ele lançou mão disso. E agora eu estou falando não como um crítico, mas como um escritor. Eu fiz já isso algumas vezes. Eu gosto de pegar alguns arquétipos, alguns temas, e então lançar no texto sem que o leitor perceba isso, pelo menos sem que ele perceba com leitura superficial. Ele precisa fazer uma leitura de entrelinhas para conseguir identificar esse elemento. E eu acho que o Machado de Assis fez isso, ou pelo menos inconscientemente, que é a história da lenda do rei Arthur, né? O rei Arthur casa com Guinevere e ele não consegue ter um filho com ela. Ela é apaixonada por Lancelot, o melhor amigo de Arthur,
e ela acredita que não consegue ter um filho por causa dessa paixão, enquanto que Arthur acredita que o problema seja com ele. Em algumas lendas anteriores ao ciclo arturiano, né, que depois acabou se tornando mais conhecido, Arthur tinha sim filhos, inclusive sendo alguns deles ele mesmo que tinha matado, como Hamlet. E alguns poemas muito antigos, né, arturianos, falam sobre um filho que ele seria chamado de Lachel ou Loholt. E esse filho seria, na verdade, o filho de Guinevere com um cavaleiro. Ainda não existia a figura de Lancelot, mas seria um filho não de Arthur, mas um filho bastardo. E ele teria o matado, teria guerreado contra ele. Na lenda do rei Arthur, né, a morte de Arthur, se fala sobre essa paixão de Guinevere com Lancelot. Inclusive Arthur parte para enfrentar Lancelot, porque ele descobre que ele seria amante da Guinevere, e ela é sequestrada por outro filho dele, Mordred, né? E ele acaba enfrentando Mordred e morrendo. Apesar de ele matar o Mordred, ele acaba levando um golpe na cabeça e morrendo. Ele perdoaria Lancelot, pediria ajuda a ele, mas não conseguiria, então acabaria vindo a falecer. E a Guinevere, arrependida, né, com tudo o que aconteceu, vai para um convento, né, a Capitu, vai para um retiro, né, de certa forma. Então essa história para mim assim, eu liguei demais a história. Talvez seja uma viagem puramente minha, porque eu sempre fui muito de fazer essas interligações, né, de procurar essas referências, mas eu vejo muita semelhança na história. Inclusive o que me trouxe essa semelhança é porque existem algumas lendas de que o próprio Arthur teria procurado Lancelot para que tentasse gerar um filho com Guinevere, né, já que ele não conseguia gerar, né? E o Bentinho tem uma conversa com Escobar, né, em que ele se lamenta demais, né, por não ter um filho ainda, né, ele visitando Escobar, vendo a sua filha, e o Escobar diz a ele: não, pode deixar que isso é uma questão da vontade de Deus. O título do capítulo é As Pirâmides, é o capítulo 104. Escobar e a mulher viviam felizes, tinham uma filhinha. Em tempo ouvi falar de uma aventura do marido, um negócio de teatro, não sei que atriz ou bailarina, mas se foi certo, não deu escândalo. Sancho era modesto, marido trabalhador. Como eu um dia dissesse a Escobar que lastimava não ter um filho, replicou-me: homem, deixa lá, Deus os dará quando quiser. E se não der nenhum, é que os quer para si, e melhor será que fiquem no céu. Uma criança, um filho, é o complemento natural da vida. Virá, se for necessário. Não vinha. Capitu pediu em suas orações, e mais de uma vez dava por mim a rezar e a pedi-lo. Já não era como em criança, agora pagava antecipadamente, como os aluguéis da casa. Aí depois dessa conversa, pouco tempo depois, acaba que Capitu tem um filho, que é o Ezequiel. Então, para mim, fica assim muito nítido essa comparação, né, do ciclo arturiano, essa questão dos melhores amigos, né, da possível traição e do final trágico que isso traz. São muitas coincidências para que sejam apenas coincidências. Se você pegar o esquema das duas histórias e colocar lado a lado, os acontecimentos vão batendo quase de forma exata. Por exemplo, Bentinho é gerado por um milagre e então prometido a Deus, enquanto que Arthur é gerado por uma magia de Merlin e prometido a Merlin. Merlin manda Arthur ser educado num mosteiro, enquanto Bentinho é educado em um seminário. A figura do José Dias, para mim, é a chave da interpretação exatamente por isso, porque ele chega na fazenda como uma espécie de mago, né? Ele chega como um homeopata e cura alguns escravos. O pai de Bentinho, então, acha que esse homem seria interessante vivendo com eles, oferece um ordenado, mas ele não aceita. Mas ele vive ali, tanto ele pode ser um bobo da corte, quanto pode ser um mago, porque as pessoas, ao mesmo tempo que fazem pouco dele, também respeitam os seus conselhos, inclusive é ele que alerta para a possível paixão de Bentinho com Capitu, né? Ele chega para a mãe do Bentinho e diz: olha, cuidado, pode ser que o esquema de mandar ele para o seminário não vá dar certo, porque ele está de namorico com Capitu. E aí desperta essa paixão do Bentinho por Capitu, que estava então adormecida. E o Machado de Assis faz um verdadeiro tratado sociológico sobre a figura do agregado, né?
O conto agregado, né, que surgiu 4 anos antes da publicação do Dom Casmurro, para mim, é central nessa obra. Então, essa figura do José Dias é uma figura central. Para além disso, a gente também tem que lembrar que o ciclo arturiano, o principal tema, é o tema da perda da descendência. Inclusive, a busca pelo Santo Grau é a busca pelo sangue real, né? A palavra francesa, arcaica, né, que falava sobre essa busca deles, né, o sangue real, é o sangue real, que depois virou uma corruptela, né, com esse Santo Graal. Então, a história de Camelot é uma história trágica porque o rei Arthur não consegue engendrar uma descendência, né, que mantenha o sangue real e que leve o reino adiante. E a paternidade é um problema central nas obras de Machado de Assis. Nenhum dos seus grandes personagens tem filhos, né? Não transmitir para ninguém o legado da nossa miséria. E o Machado de Assis não ia colocar apenas no Bentinho, justamente nele, ter um filho. Pelo menos assim eu enxergo. Eu acho que está bem claro na obra do Machado de Assis que ele não pretendia que nenhum dos seus personagens tivesse um filho que fosse dele mesmo. E assim como o reino do rei Arthur morre com ele, o reino da família Santiago, né, o reino de Bentinho também vai morrer com ele, porque ele é o último da sua espécie, digamos assim. Apesar de que seja uma releitura moderna, uma releitura mais para o lado burguês, né, da coisa, é claro que os ciclos arturianos falam sobre um outro tempo, né, sobre a questão da nobreza e tudo mais, a história de grandes senhores, enquanto que o Dom Casmurro, apesar de ser ainda um senhor, de certa forma, ele já vive em um mundo da burguesia, né? E esse mundo é justamente aquele que está sendo prenunciado no Hamlet de Shakespeare, né? O mundo da verossimilhança, mais do que da ação em si, como o Silviano Santiago já falou também, outro grande crítico de Machado de Assis, cujo livro Machado também já foi resenhado aqui no canal. Mas e vocês, o que acharam? Vocês acham que eu viajei demais nessa comparação? Existe também a comparação com Macbeth, né, do Shakespeare também, né, quando ele encontra as bruxas e acaba que a sua grande ganância, né, no caso do Bentinho seria a felicidade, acaba gerando a perda da família. Mas essa também uma comparação que eu acho mais superficial. Para mim as comparações são mais com Hamlet, esse bem óbvio, e esse ciclo arturiano, que foi algo que eu vi particularmente, mas que não vi nenhum outro crítico, nenhum outro leitor falar a respeito. E vocês, o que acham? Vocês acham que eu viajei demais? Vocês acham que tem algum sentido naquilo que eu falei? E vocês acham que traiu ou não traiu? Respondam aí nos comentários, se inscrevam, né, curtam, compartilhem, e a gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.